Você já reparou nisso numa reunião com a diretoria? O analista está visivelmente tenso, digitando rápido, com aquela cara de quem está apagando incêndio. E o gerente, ou consultor sênior do lado, que sofre pressão de cliente, time e do próprio chefe, parece completamente calmo. E tem um detalhe nessa cena que a maioria não percebe e que explica tudo. Durante 15 anos aconselhando altos executivos de grandes corporações, eu vi esse padrão se repetir em vários projetos. A explicação que a maioria dá está errada, e a diferença real é uma habilidade específica que você pode desenvolver muito antes de chegar lá. E o mais contraintuitivo é que ela não tem nada a ver com a experiência de vida. O que o profissional júnior enxerga no dia a dia é mais ou menos assim. Tudo chega ao mesmo tempo e tudo parece igualmente urgente. Faz sentido. Ele está vendo aquela situação pela primeira vez e ainda não tem como calibrar o que é ruído e o que é problema real. O consultor sênior já assistiu esse filme antes. Ele sabe que o cliente sempre manda o arquivo errado da primeira vez. Sabe que o sócio sempre muda de opinião na véspera da apresentação. E sabe que aquela urgência de sexta-tarde raramente é urgência de verdade. Então ele deixa passar, porque já sabe que aquilo vai se resolver sozinho ou que a prioridade vai mudar antes do final do dia. O nome técnico disso é reconhecimento de padrões. É o que separa quem dirige de quem anda sendo dirigido pelos problemas. E a questão é se dá para construir isso mais rápido, sem precisar passar 10 anos batendo a cabeça. Sem isso, por mais esforço que você coloque, você vai continuar parecendo ocupado em vez de parecer indispensável. Eu vou te mostrar 3 práticas que encurtam essa curva. E as 3 você começa a aplicar ainda nessa semana e não daqui a 10 anos. A terceira é onde a maioria erra mais feio e vai te surpreender o motivo. A primeira é aprender a distinguir o que é urgente do que é apenas barulhento. O problema urgente é aquele que afeta diretamente o resultado final, a entrega, o cliente, a decisão que precisa ser tomada hoje. E o problema barulhento é aquele que parece dramático, mas não move o ponteiro. E a maioria dos incêndios do dia a dia cabe nessa segunda categoria. Quando você ainda não consegue fazer essa distinção, trata tudo com a mesma energia. E é daí que vem a sensação de caos constante. Uma forma prática de treinar isso. Antes de entrar em modo de urgência, para por 10 segundos e se pergunta: e se eu não resolver isso hoje? O que concretamente deixa de acontecer? Se a resposta for vaga, provavelmente é barulho, ruído. Se tiver um impacto específico e mensurável, aí sim é urgente de verdade. A segunda prática é documentar os padrões do seu ambiente. Todo ciclo de projeto tem anomalias que se repetem. O cliente que sempre pede revisão no último minuto, o processo de aprovação que sempre trava no mesmo ponto, a área que sempre entrega com atraso. O que parece sangue frio no profissional sênior, na verdade é antecipação. Ele já mapeou o terreno e sabe o que vai acontecer. Você pode construir isso com propósito. No final de cada semana ou ciclo de projeto, anota o que aconteceu de inesperado. Em 3 meses, você começa a prever mudanças, problemas, antes que apareçam. E quando surge o imprevisto, você já tem uma resposta e não está improvisando sob pressão. E a terceira prática é saber priorizar com precisão, e é aqui que a maioria erra mais feio. O profissional júnior tende a tratar todas as tarefas como igualmente importantes, porque ainda não tem clareza sobre o que realmente move o resultado. Já o profissional sênior entendeu na prática que em qualquer projeto existe um conjunto pequeno de itens que concentra 80% do impacto, e o resto é secundário ou dispensável. E na prática, isso significa que, antes de começar qualquer semana ou qualquer entrega, você se faz 3 perguntas. O que é crítico? Sem isso o resultado não acontece. O que é importante? Agrega valor, mas tem margem de tempo. E o que é interessante ter, mas que não muda o jogo se ficar para depois. Quando você tem essa clareza, para de distribuir energia de forma igual em tudo e começa a concentrar esforço no que realmente move o resultado. A calma aparece como consequência. Você deixa de perseguir tarefas de baixo impacto com a mesma urgência de tarefas críticas. Existem 3 coisas que você pode fazer agora, sem esperar virar sênior. Primeira, da próxima vez que surgir uma urgência, antes de reagir,
Pergunta para o seu gestor: dessas coisas que estão na minha fila agora, qual você quer que eu priorize? É uma pergunta de executivo, ao invés de apenas uma pergunta de questionamento. E a resposta revela automaticamente o que é de fato crítico, porque quem pediu é obrigado a ranquear, em vez de deixar tudo como urgente. Segunda, cria um documento simples, pode ser uma nota, uma planilha, qualquer coisa, e registre os imprevistos que aparecem no seu trabalho ao longo do mês. Só o ato de registrar já começa a treinar o olhar para o que se repete. Terceira, na próxima entrega que você for planejar, mapeie explicitamente o que é crítico, o que é importante e o que é acessório. Aloque o seu tempo em proporção a esse mapa e não em proporção a quem gritou mais alto. Aquele analista da diretoria que eu mostrei lá no começo, ele não precisa mais de 10 anos para chegar lá. Ele precisa dessas 3 mudanças de comportamento. A calma que você vê no sênior não veio do nada, ela se constrói com o tempo, quando você tem um mapa mental do terreno. Saber o que vai aparecer, saber o que importa e saber o que pode esperar. Você pode começar a construir esse mapa agora, sem esperar uma década de experiência acumulada. E se você quer mais técnicas como essa, direto da prática de quem passou 15 anos dentro das maiores consultorias do mundo, inscreva-se aqui no Código Executivo e ative o sininho.